Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo do Manual de Estágio. Eu sou o Léo Del Vecchio. Este, ao meu lado, é o Galo Juliano. E aí, meus consagrados, beleza? Para quem não conhece a história do Galo, ele sempre ficou comigo na minha mesa de trabalho. Então ele estava meio triste ali na mesa de trás, eu resolvi trazê-lo aqui para frente para ele ficar mais feliz. Foi mal, hein, Galo? Foi mal o meu ovo. Mano, hoje o vídeo vai ser embaçado. Se você acha que manja pouco de Excel, hoje a gente vai mudar isso. Então já se inscreve para não... Eita preula. Vocês vão reparar que tá caindo o mundo aqui. Está mesmo, mas isso não vai impedir a gente de continuar com o vídeo. Então, bora lá. Então já se inscreve para não perder nenhuma dica. E se puder deixar o like, já me ajuda muito. Então tamo junto, é nóis. Galera, o tema de hoje é muito importante, principalmente para quem nunca trampou e quer ter uma ideia de como fazer algumas coisas. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as fórmulas de Excel mais usadas e como montar cada uma delas. Então bora para a parte 1. Pessoal, a primeira fórmula da nossa lista é a soma. Ela é bem simplesinha, mas ela é muito importante e a gente usa o tempo inteiro no trabalho, então ela não podia faltar aqui. Para entender melhor a nossa fórmula de soma, vamos na nossa guia de fórmulas lá no topo da página do Excel e a gente vai encontrar vários tipos de fórmula aqui. Financeira, lógica, texto, pesquisa, enfim, tem vários tipos de fórmula. A soma vai estar no conjunto de fórmulas matemáticas. Então se a gente procurar ela aqui na nossa listinha de fórmulas, vamos achar aqui, soma. A gente consegue ver uma pequena descrição dela aqui, então vamos dar uma lida. Soma todos os números em um intervalo de células, ou seja, a gente vai pegar, selecionar um intervalo e vai fazer a soma automática só de dar um Enter no final da nossa fórmula. Então eu vou mostrar agora como é que funciona. Vamos supor que a gente quer somar o total de números de jogos de todos esses jogadores aqui do nosso ranking daquela planilhinha que a gente fez nos vídeos anteriores. Para fazer isso, como qualquer outra fórmula do Excel, a gente precisa começar apertando o sinal de igual. Quando a gente aperta o sinal de igual, a gente avisa o Excel que a gente vai inserir uma fórmula. Então a gente começa inserindo o igual, escreve soma, ele já vai sugerir uma série de fórmulas que contenham a palavra que você está escrevendo. Você pode navegar por elas clicando nas setinhas aqui do teclado, e quando você encontrar a fórmula que você quer, é só apertar o Tab, que ele já vai preencher. Eu vou apertar o Tab aqui no soma, que é o que a gente quer usar. Aqui ele já dá um pouco da estrutura da fórmula, entre parênteses, número 1, ou célula 1, célula 2, célula 3, que é onde a gente vai aplicar essa somatória. Eu vou selecionar o intervalo de todos os jogos de todos os jogadores aqui. Então eu vou selecionar todo esse intervalo aqui e vou clicar em Enter. Quando eu faço isso, ele já me retorna o valor aqui da somatória de todos os jogos que tem do nosso top 5 dos maiores artilheiros da Champions League. Outra forma da gente ver a soma principalmente quando a gente tem um intervalo em uma coluna, né, um intervalo de valores em uma coluna, é uma aplicação dessa fórmula de uma forma mais rápida. Na nossa página inicial, ou aqui na nossa página de fórmula mesmo, existe esse ícone chamado autossoma. Se a gente seleciona a célula debaixo desse intervalo da coluna e clica em autossoma, ele já aplica a nossa fórmula automaticamente. Então a gente nem precisa se preocupar em montar. Então ela é bem simplesinha mesmo. Você coloca nesse caso aqui que ele vai já aplicar essa somatória. Dando Enter. Nossa, o guarda noturno resolveu aparecer agora. Nunca aparece, mas quando a gente está gravando resolve aparecer. Voltando aqui, pessoal. Além da fase de fazer a soma em intervalo de coluna, a gente consegue fazer essa soma em intervalo de linhas. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma somatória a partir da linha, eu consigo também. Clicou no sinal de igual de novo, escreveu soma, apertou o Tab para ele preencher e entender que a gente vai usar aquela fórmula.
seleciono o intervalo da linha. Nesse caso não faz sentido nenhum, mas é só para mostrar que a gente consegue fazer a soma por esse intervalo também, beleza? E aí a gente aplica a soma, ele já faz aqui o cálculo para a gente. Fechou? Pessoal, tem uma outra forma também de a gente ver a somatória de modo rápido sem aplicar a fórmula. Por exemplo, vamos supor que você só quer ver a somatória de modo rápido, mas você não quer ter na sua planilha. Se você selecionar o intervalo das células que a gente colocou na fórmula, aqui embaixo, no canto inferior direito da nossa tela, o Excel ele dá uma somatória para a gente aqui e já vai indicar o número que daria do resultado da nossa fórmula se a gente tivesse montado. Então, caso você só queira ver na hora mesmo, aqui é uma outra solução para você ver a somatória. Fechou? Pessoal, as próximas fórmulas da nossa lista são as fórmulas de contagem. Também são bem simplesinhas, mas a gente usa muito e em várias situações. Eu vou aplicar um exemplo aqui, mas a gente pode usar em várias e a sua imaginação e sua criatividade vai fazer com que essa fórmula seja muito útil no seu dia a dia. Essas fórmulas são conte valores, conte num e contar vazio. Da mesma forma que a gente viu a soma, vamos dar uma olhada aqui nas fórmulas de contagem, que são essas que eu acabei de listar para vocês. Pessoal, para a gente entender, da mesma forma que a gente entendeu a fórmula de soma, vamos acessar aquela guia Fórmulas de novo. Aqui, as fórmulas de contagem elas vão estar no agrupamento de fórmulas estatísticas. Então aqui, por exemplo, para mim está aparecendo em mais funções, e aí a gente seleciona estatística. Aqui vai aparecer já as fórmulas de contagem e algumas outras estatísticas, mas aqui a gente vai olhar conte num, conte valores e conte vazio. Contar vazio, desculpa. Vamos dar uma olhada aqui na descrição da conte num. Calcula o número de células em um intervalo que contenha números. Então o que ele quis dizer aqui, pessoal? Em um intervalo, essa fórmula ela vai contar o número de células que contenham números. Ou seja, se no meio desse intervalo tiver uma célula vazia ou tiver uma célula que contenha texto ao invés de número, ela não vai contar, beleza? Para aplicar um exemplo aqui, na nossa tabela eu vou colocar aqui para a gente somar o número de colunas que a gente tem nela, com números. Então eu vou clicar em igual, escrever conte.num e apertar o tab. Ele já vai preencher aqui, a gente vai selecionar o intervalo de todas as colunas dessa linha. Então desde o Cristiano Ronaldo aqui, eu vou selecionar até a coluna de títulos conquistados. Quando eu clicar em Enter, ele vai me contar 4. Ué, Léo, mas tem 5 aqui. Mas uma delas não é número, é valor, porque está escrito Cristiano Ronaldo aqui. Então, ela vai contar apenas aquelas células que tiverem números. Vamos ver o conte valores agora. Voltar aqui na nossa guia de fórmulas, mais funções e estatísticas. Vamos procurar aqui o conte valores. Vamos dar uma lida aqui na descrição do conte valores. Calcula o número de células em um intervalo que não estão vazias, ou seja, aqui ele não vai diferenciar número de texto. Se tiver qualquer valor dentro da célula, ele vai contar. Então, nesse caso, aquela contagem que a gente fez, que antes só tinha contado os números, agora ele tem que dar 5, certo? Então vamos testar para ver se vai dar certo. Na mesma célula, sinalzinho de igual, conte.valores. Aperta Tab, Excel entendeu que a gente vai usar essa célula. Seleciona o intervalo que a gente já tinha selecionado, agora ao invés de 4 tem que dar 5. E aqui tá, deu 5, então quer dizer que ele vai contar todas as células que possuam algum tipo de valor, sendo texto ou número, beleza? Pessoal, nossa última fórmula de contagem da nossa lista é o contar vazio. Ela faz o contrário do conte valores, porque ela vai contar, ao invés das fórmulas que contêm alguma coisa, ela vai contar aquelas células que não contêm nada. Então, por exemplo, se a gente selecionar um intervalo onde tenham fórmulas vazias, ele vai contar quantas fórmulas vazias que tem lá, óbvio, né? Vou fazer um exemplo aqui só para mostrar. Vamos aplicar aqui a nossa fórmula. Vou selecionar aqui na célula E15, sinal de igual, contar vazio, tab, e aí ele já vai pedir para a gente selecionar o intervalo aqui. Vou selecionar até lá em cima, para dar uma olhada o que ele vai trazer para a gente. Quando eu der o Enter aqui,
ele me trouxe 8 células. Se a gente contar aqui, são 8 que estão vazias. Então é isso que essa fórmula faz. É o contrário do conte-valores. Vai contar células que estão vazias em um intervalo. Beleza? Então eu vou só para a gente conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. Deu certinho aqui a nossa fórmula. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Aguardem o próximo que vai ter mais fórmulas aí para aprender. E se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Me segue no Instagram, @leodelvecchio. Chama no direct que eu tiro as dúvidas por lá. Fiquem bem e até a próxima.